dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Repente Deus Age. É com muita alegria que hoje nós retornamos ao estúdio, né? Depois de 2 episódios diferentes, né, amor? Um que eu fiz sozinha, porque o Conrado tinha me abandonado. Estava trabalhando, né? E o outro que nós fizemos em missão com o pessoal da comunidade Rua Adonai. Então hoje estamos de volta à nossa casinha, cedida gentilmente pelo Padre Gustavo, né? A gente não pode se apropriar assim das coisas, muito menos das coisas da igreja, não é? Mas primeiro, antes de a gente começar o podcast, com esse convidado especialíssimo que está do nosso lado aqui, eu queria agradecer vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais, através do Instagram, Spotify, YouTube. Nosso muito obrigado mesmo. Através desse canal que nós temos hoje aqui, a gente tenta evangelizar, levar esse amor de Deus cada vez mais longe. E através de testemunhos, como nós vamos ter aqui, testemunhos que passaram por aqui, levar esse amor de uma forma simples, de uma forma onde você se sinta tocado a levar ainda mais à frente esse amor de Deus. Nosso muito obrigado. E eu peço para vocês, nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram, De Repente Deus Age. Coloca lá que você tem certeza que você vai achar lá, tá ok? E claro, se você tiver algum testemunho, alguma coisa que você gostaria de falar pra gente, compartilhar conosco, mande no direct, a gente tenta responder todas as directs que se mandam pra gente, mas eu tenho certeza que a gente vai responder o seu que você mandar. Pra gente, o seu testemunho é muito especial. É algo muito gratificante, é algo que nos move cada dia mais, colocar novos episódios no ar, trazer novos convidados aqui para vocês, tá bom? E o episódio de hoje, né, em atendimento ao clamor público, não é? O padre tá rindo aqui, mas quando a gente colocou a enquete lá, quem você deseja ver, né, no De Repente Deus Age, bombou! Então, não é à toa que o nosso episódio de hoje chama De Repente o Escolhido, porque ele é com o nosso querido Padre Átila, que, assim, nossa, extrapolou os limites de votação. Ele mesmo disse, se tiver 5 votos, eu vou. E foi muito mais que isso. Padre, seja muito bem-vindo à nossa casa aqui no De Repente Deus Age. Obrigado, Conrado, Janaína, e é uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu falei de 5, né, que pelo menos pedissem para que estivesse aqui, pensando que não iam pedir. Mas estamos aqui, né? Meu pai diz que ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete é obrigado a cumprir. Estou cumprindo. Gostei. Vou adotar isso também lá em casa. Depois da gente conseguir bater as agendas, né, padre? Nossa, não foi fácil. A agenda do padre é muito cheia de compromisso, graças a Deus. Graças a Deus. Conseguimos e trouxemos ele aqui para vocês agora. Então, vamos aproveitar da presença desse nosso querido convidado. E, padre, a primeira pergunta que a gente costuma fazer para os convidados é: qual é a sua primeira lembrança como católico? Quando que o senhor se deu conta que o senhor era católico? Antes do senhor responder, sim. Pode se apresentar pra gente? É verdade, né? Isso, porque a gente foi atropelando as coisas. Bom, sou o Padre Átila, como o pessoal que nos acompanha talvez já conheça. Atualmente sou pároco aqui em Botucatu, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Tenho 35 anos. E é isso. Minha família mora em Laranjal Paulista, mas a raiz da minha família não está lá. A raiz está na região de São José do Rio Preto. Então, aquela região onde está a maior parte da minha família. Meus pais moram em Laranjal, eu morei lá, fui pároco por lá também. Então, esse sou eu. 1,94 m de altura. A gente está escolhendo por altura também, né? Porque o Neto, um amigo nosso que veio aqui, a gente falou, vamos fazer oração, aí ele meio que quis levantar. Eu falei assim, não levanta não, Neto, que não vai aparecer. Vai cortar. E também tem um detalhe, né? E corintiano pela graça de Deus. Deus, Pai misericordioso, o sangue de Jesus tem poder. O que acontece com esses padres, Senhor? Paga o requisito para ser padre e ser corintiano. É incrível. Porque Deus é fiel. Ai, gente. Morri. Sensacional. Ai, mas vamos lá, padre. Desde quando então o senhor é católico? Desde quando o senhor é fiel? Bom, vamos lá. A minha percepção de católico foi uma pergunta boa, porque eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas, assim, trazendo a minha memória, talvez das procissões.
quando eu era criança, tinha uns 4 para 5 anos, eu gostava de falar para minha avó que ia ter procissão. Então eu tinha que levar uma vela a toda a missa que eu fosse. Mesmo que não tivesse Mesmo que não tivesse, porque a minha intenção era, vai que tem, né? Vai que tem uma procissão, eu já estou com a vela. Perder, né? Então a minha memória, assim como um aspecto católico, era de procissão. Eu me lembro assim, talvez muito pequeno, durante a procissão, o pessoal carregando a esquife, né, do Senhor morto, e eu debaixo ali com a vela, olhando, então aquilo me atraía muito. Essa é a primeira memória que eu tenho. Sabe que é muito interessante, padre, que grande parte dos entrevistados que passaram por aqui, quando falam de alguma memória, remetem-se aos avós. Eu falei, o Neto falou, o padre João Vitor falou, sim, o padre Gustavo falou que sim, o avô dele parece que tinha o sonho que ele fosse padre também. Agora o senhor tá falando, né? É muito bacana ver esse laço, né? Exato. E assim, no caso dos avós, eu até abro aqui um parêntese, porque eu só pedi a vela para eles, né? No fundo, meus avós, eles não participavam da igreja. Olha só! Né? Até hoje, né? Até hoje eles são assim, muito alheios à questão da fé. Mas tinha vela em casa, porque quando acabava a força, tinha vela. Então assim... Que a avó sempre tem tudo em casa, né? Exato. Então, até me lembro perfeitamente que a memória que eu tenho deles em questão de igreja é que eles iam todo ano para Aparecida, só, né? Mas assim, participar de igreja e tudo mais... não foi de berço, vamos dizer. Eu fui desde muito cedo, por conta própria, mas não por influência de família. É interessante. Mas a vela eles davam. Acenderam a chama da fé. Ninguém pode... Mas imagina se não tivessem dado a vela, você não iria fazer o incentivo foi a vela. Sim, foi a vela, com certeza. Sim. E o senhor disse que é família de Laranjal, né? Isso. O senhor cresceu lá, a infância? Eu cresci. Eu cheguei em Laranjal com quase 6 anos de idade. Então eu cheguei em Laranjal, meu pai se mudou primeiro para Laranjal por conta de trabalho, depois levou minha mãe e meu irmão, que é mais novo do que eu, inclusive ele faz aniversário hoje, né? Não mandei mensagem ainda. Parabéns, irmão do padre, Deus abençoe. Muito bem. E um ano depois eu vim para Laranjal com eles. Então fiquei em Laranjal dos meus 6 anos até os meus 18, fui para o seminário e depois voltei aos 27 e fiquei até janeiro desse ano lá, como pároco. De lá você já veio para cá. De lá eu vim para cá. Isso que eu ia perguntar. Exato. Desde a ordenação, então o senhor esteve lá? Sim, fiquei lá com minha primeira paróquia. Nossa, é um tempo bom, né? 8 anos. 8 anos como pároco lá. Nossa, que bênção. E o que te atraiu a ser padre? Então, é interessante, porque assim, desde muito pequeno, eu tenho essas memórias assim, bem claras. Desde muito pequeno eu ficava brincando com as crianças na rua. Uma cidade muito pequenininha, chamada Sebastianópolis do Sul. Nossa, São Paulo mesmo? São Paulo, perto ali de Botuporanga, Inhandeara, São José do Rio Preto, aquela região. Então, Sebastianópolis do Sul. E a gente ficava ali brincando, um vilarejo, né? Ficava brincando na rua. E quando tocava o sino da matriz, de repente, numa quarta tarde, num domingo pela manhã, então tocava os sinos e eu saía da brincadeira e ia para a igreja, porque eu sabia que aquele sino sinalizava, né, alguma coisa. Então eu ia para lá e ficava lá. Não entendia absolutamente nada, mas eu me lembro que depois de algum tempo, uma senhora da fita vermelha... meu Deus! Inclusive ela se lembra disso até hoje, eu não me lembro o nome dela, mas ela se lembra porque todas as vezes que nós nos encontramos por lá, ela fala, eu perguntei e você disse isso, né? Então uma senhora da fita vermelha, do apostolado da oração, ela virou para mim no corredor da igreja e falou assim, viu menino, o que você quer ser quando você crescer? E eu olhei pro altar e o padre estava de roupa verde. Eu falei assim, aquilo lá. E pronto, foi, digamos assim, o meu primeiro sim. Sim, foi ali. E aí eu fui amadurecendo e fui fazendo catequese, grupo de coroinhas e pronto. E me percebi assim, amante do evangelho, amante da igreja e aqui estou. Nossa, que bênção. E quantos anos o senhor tinha quando o senhor entrou para o seminário? Eu entrei no seminário, tinha acabado de completar 18 anos. Tinha acabado de completar 18. Já tinha terminado
Terceiro colegial. Terminei o colegial. Nossa, terceiro entrei. colegial, vocês entregam muito a idade de vocês, gente. Terceiro ano do ensino médio, tá, gente? Terceiro colegial é da época que a gente tava no colegial. Não, eu já não era mais, já era ensino médio, eu sou mais velho que o senhor. Eu acho que era magistério na tua época. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo! Vai entregando cada vez mais. Vai entregando cada vez mais. Pula, né? E o senhor chegou em algum momento a pensar assim, em seguir outra carreira? Sim, que não o sacerdócio? Então, vamos pensar assim, desde os meus 5 anos de idade até mais ou menos os 13, 14 anos, eu pensei em ser padre. Né? Eu gostava da igreja, eu ia para a igreja quantas vezes pudesse durante o dia e era apaixonado de fato por aquilo. Mas quando eu cheguei ali nos 13, 14 anos, todos os meus amigos estavam indo para as festas, aproveitando aquela fase de adolescência, alguns namorando, outros falando, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer medicina, eu vou fazer... E eu parei para pensar o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia seguir uma vida normal ou se eu ia seguir como padre. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou fazer direito e tentar uma carreira no campo judiciário, uma carreira judiciária, né? Quem sabe ser juiz. E pronto, foi isso. Temos uma advogada aqui. Lá. Então, era o meu intuito. Mas depois fui amadurecendo, fazendo os encontros vocacionais e percebi que o que me fazia mais feliz era assumir o caminho do sacerdócio mesmo. Acertou Acertou. muito, digo porque o direito tá cruel. Mas tudo bem. Esse assunto com outro. Quando você realmente falou assim, não, eu quero ser sacerdote, assim... Quando eu defini, eu estava no 3º ano do ensino médio. Muito obrigada. Fazendo o discernimento para os vestibulares. Sim. Eu falei, qual vestibular vou fazer? Inclusive prestei para História naquele ano, Nossa. em Assis, o curso. Passei, né? E depois de ter passado e tudo mais, eu falei, não, é seminário, é sacerdócio, é para lá que eu vou. Até alguns professores da época falaram assim, mas você é muito inteligente para ser padre. Meu Deus do Para ser padre, viu? Para ser padre tem que estudar anos para ser padre. Eles viam como uma espécie de desperdício. Né? Tipo, você vai se tornar padre, vai desperdiçar o teu futuro, a tua carreira. Olha que pesado, É interessante, né? Isso. Né? Aí a gente já começa a ver as resistências das pessoas. Sim, né? até uma professora me deu um livro que era totalmente, digamos assim, pejorativo em relação à igreja. Falou, leia esse livro e depois você decide. Eu li o livro, devolvi para ela e falei assim, péssimo. Horroroso, criatura, pelo amor de Deus. Mas é a ideia da mentalidade fechada, né? Sim. De que aquele que segue a missão, né, dentro da igreja, seja como um leigo que está ali, né, mais dedicado à igreja, ou sacerdote mesmo, de que vai ter a sua visão limitada, né? Sim. Esses dias eu enfrentei uma pergunta bem difícil do João Lucas. A gente nem tava junto, o João Lucas é o meu filho mais velho. Ele virou pra mim e falou assim, mamãe, hoje na escola eu aprendi a teoria do Big Bang. Onde eu coloco Deus nessa teoria? Ele falou pra mim, 8 anos, né? Falei, você coloca na explosão, porque se ele não tivesse explodido tudo, não tinha nada. Bem, falei, é ali. Daí eu expliquei pra ele, né, de uma forma assim, bem acessível, né, aquilo que ele tem de informação. E aí ele entendeu, ele falou, ai, ufa, eu tava preocupado com a minha fé. E ele é desse jeito, sabe? Ele é questionador. Sim. Então, muitas das vezes as pessoas querem dissociar, né, a ciência do conhecimento religioso, mas na verdade se não fosse, né, pelo amor, pela misericórdia de Deus, a gente não conseguia nem chegar aos pés da ciência, né? A gente não conseguia entender o que é. Então é algo que acaba se refletindo nessa ideia dessa professora, né? Leia esse livro para você mudar de opinião. Né? E sabe uma dúvida que eu tenho? Nós conversamos com o padre João Vitor e eu acho que eu não perguntei. O padre Gustavo, ele entrou muito novo no seminário, então lá dentro daí ele foi direcionado para fazer a faculdade. Sim. Quando você entra e já fez o ensino médio, você faz um tempo preparatório no seminário para depois ir para a faculdade também ou já vai tudo junto? Assim? Existe digamos, um itinerário, né? Então, assim, o padre Gustavo, ele entrou bem cedo para o seminário. Sim. E ele completou o ensino comum. Sim. Então, ele terminou, eu não me lembro se ele fez alguma parte do ensino fundamental e médio, mas ele completou o ensino comum e depois, obrigatoriamente, fez aquilo que todos têm que fazer. Então, eu terminei
no ensino médio e fui para o propedêutico. Ele terminou o ensino médico, o ensino médio e foi para o propedêutico também. Então, digamos assim, a parte fixa da formação é propedêutico, depois filosofia, teologia e a ordenação. Ah, certo. Então Todos todos tem o passam por isso. propedêutico antes. Acho que o João Vitor falou alguma coisa sobre o propedêutico. Sim, e o propedêutico traduzindo é preparação, né? Então é uma preparação mesmo. Para depois seguir. Exato, para depois seguir. Faculdade. Sim. Lá na minha região, a gente tem... são várias ordens sacerdotais, na verdade, né? Da região que eu vim, ali são muito fortes os teatinos. Certo. E era algo que eu ia até perguntar para o Padre Gustavo na vida por esses anos e acabei não perguntando. Aqui tem alguma ordem específica na região? Então, nós temos algumas congregações, algumas ordens. Temos os freis, né? São franciscanos. Aqui em Botucatu, apenas eles de congregação masculina. Aí tem as femininas, certo. né? Marcelinas, servas do Senhor e as irmãs de Santana, que estão ali em Vitoriana. Então temos uma, digamos, masculina e 3 vertentes femininas. Tem também os irmãos de La Salle, só que eles não são padres, mas são irmãos, são consagrados, sem exercer o sacerdócio, né? Ministerial. E na diocese nós temos aqui em São Manuel os padres da Consolata, que é uma ordem religiosa. Sim. Temos em Conchas os padres salvatorianos e, se eu não me engano, temos também em Lençóis Paulista os teatinos. Temos lá, mas eles não têm casa de formação, eles estão cuidando de uma paróquia, mas temos também lá. Legal. Se eu não me engano, são apenas esses, aqui na nossa arquidiocese. Ali nós tínhamos uma parte do seminário, a casa de formação ficava na cidade de Fartura, que era do lado, eu sou de Itaguaí. Aí ficava do lado a casa de formação ali em Fartura. Mas assim, todos, eu achava que padre teatino era padre, todos os padres eram padres teatinos, né? Depois, lógico, né, com o amadurecimento eu fui entendendo. Mas aí vai meio que por afinidade, assim. Sim, você se identifica com o carisma, né? Antes de eu entrar para a diocese, inclusive, eu fiz acompanhamento com 2 vertentes, 2 congregações masculinas diferentes daquilo que a gente tem na diocese. Então eu fui acompanhado pelos padres lazaristas, que são os padres fundados por São Vicente de Paulo. Que legal. E eles são chamados hoje popularmente de padres da missão. Então são os padres da missão. Então fui acompanhado, sabe, criei amizade com alguns e bons padres, mas não me identifiquei tanto. Falei, não, é interessante, legal, mas não me identifiquei. Amo São Vicente de Paulo, mas o modo dos lazaristas não foi para mim. E missão é estar em missão também, mesmo? Mas missão, inclusive, por exemplo, aqui em Botucatu, quando a diocese nasceu em 1908, e até um pouquinho ali antes, eles vieram para cá para cuidar da formação dos padres diocesanos. Então eles eram muito vistos, há 100 anos atrás, como padres formadores. Eram os melhores. Os melhores. Que legal. Mas depois a história vai mudando. E além deles, fiz acompanhamento também com os padres salvatorianos, porque minha família é de Laranjal, Conchas é do lado. Então eu ia todo sábado lá para o seminário salvatoriano e era acompanhado na época pelos padres de lá. E quem me incentivou, assim, de fato, motivou e falou, foi um padre salvatoriano, padre Nelson, que está lá inclusive até hoje. Legal. E eu me identifiquei com a diocese, porque eu via na diocese uma possibilidade de oferecer a minha vida entendam bem o que eu vou dizer agora, do meu jeito. De um jeito assim, a respeitar aquilo que a igreja é, toda a sua doutrina, seu conteúdo, sua história, mas estando no meio do povo, do meu jeito e, enfim, né, de uma forma, a meu ver, para mim, mais livre. Às vezes não perder a essência da pessoa, também. Exato. Ser o sacerdote. Sim. E não perder a nossa essência que vem da nossa criação. Exato. Né? E eu cresci numa paróquia diocesana, né? Então os padres que eu conhecia eram todos diocesanos e eu me identificava com aquela vida. Sim. No meio do povo, comendo na casa das famílias, fazendo quermesse de sítio, aquela coisa bem de padre mesmo, né? Assim, então... Ai, perdão, você perguntou alguma coisa? Como que o senhor se sentiu vindo pra cá, então, né? Porque o senhor ficou bastante tempo lá, né? Na sua casa mesmo. Sim. E aí veio pra, né, uma paróquia, não é distante, mas assim, fora do seu ambiente familiar. Sim. E como o senhor tá se sentindo? Então, nossa, não sei se eu devo falar isso. Corta, vamos pra outra, brincadeira. Vamos lá, qualquer coisa a gente vê o faz depois. Quando eu terminei toda a formação, estava fazendo missão na Paraíba, em João Pessoa,
E chegou a data da ordenação. Então, dia 16 de dezembro de 2016, fui ordenado diácono. Chegou a data da ordenação, eu falei, bom, e agora para onde eu vou? Né? E eu queria ir para todo lugar da diocese, menos para minha cidade. Eu falei, não, ninguém vai, eu não vou, né? Aí Dom Maurício chega para mim, né, coça a barba dele, não sei o que lá, o senhor vai para um lugar bem longe. Eu falei, bem longe? Vou voltar para Paraíba, né? Não, para a paróquia São João Batista. Falei, Itatinga, né, que é São João Batista lá também. Não, Laranjal. Falei, eu vou ficar aqui. Eu quero ir embora. Ele, vai, por quê? Queria experiência de fora. Ele, vai, por quê? Falei, então tá bom, Dom Maurício, fica aqui. Em obediência. Só que eu pensei que eu fosse ficar lá, por exemplo, como vigário. Tá. Por, sei lá, um ano e meio, né? E terminado um período de um ano, eu cheguei para ele e falei assim, Dom Maurício, já deu, né? Tá na hora de Já posso ir para um outro lugar. Não, o senhor tem razão. Aí ele me nomeou sem publicar, né, uma nomeação interna, como pároco de Rubião, da Santo Antônio. Eu seria pároco de Rubião e auxiliaria o padre Joinville na época como algum formador dentro do seminário. Falei, graças a Deus, né? E falou, mantém isso em segredo, não conta para ninguém. E eu mantive em segredo. Mas não sei, o segredo sempre vaza pela boca dos outros, né? Aí o padre que estava em Laranjal, o padre Sebastião, soube que eu iria ser transferido para cá, para ser pároco de Rubião, e ele mesmo veio falar com o bispo, falando, não, eu quero sair de lá e eu quero que o Átila fique. Aí Dom Maurício ligou para mim, falou para eu subir, então o senhor vai ficar na São João agora como pároco. Falei, Dom Maurício. Se a minha mala já estava pronta. Disso. Aí eu falei, tudo bem, Dom Maurício, o senhor acha que é pro meu bem, pro bem da igreja, e pro padre Sebastião também poder estudar, eu fico, sem problema nenhum. Mas o senhor sabe que a minha vontade era ir para um outro lugar. E fiquei lá, no total, 8 anos. Foram 8 anos muito bons, muito bons. E vindo para cá, que é a pergunta, né? Eu vim para cá com muita alegria, porque eu queria já tinha dado meu tempo, eu já, digamos assim, já tinha oferecido quase tudo que eu tinha que oferecer. Uhum. Então eu precisava ir para algum lugar. E eu nunca fui de ficar parado por muito tempo num único lugar. Eu sou meio que, sei lá, nômade, né? Eu pego e vou. Até eu falo aqui, pessoal da Sagrado, 6 anos e chega, hein? Não se apegue. Vai fazer igual o Padre Zezinho, né? Que era um padre de... Ai, creto, né? Gente, é gratidão sensacional. Só não pode jogar assadeira no chão. Mas enfim. Então assim, eu nunca gostei de ficar muito tempo num lugar só. É uma questão, não sei porquê, mas eu gosto de sair e ir para outros lugares, é meu jeito. E eu vim para cá com muita alegria. Então o pessoal fala assim, ai padre, o senhor sente saudade, Laranjal? Eu sinto saudade das pessoas. Sim. Meus amigos continuam e tudo isso é natural. Mas fala assim, o senhor quer voltar para São João? Jamais, né? Tá bom, já deu. Foi ótimo período, trabalhamos muito bem. Foi um momento muito bom, mas voltar para lá não é isso que eu quero agora. Eu quero estar na Sagrado, fazer um bom trabalho ali, depois ali para um outro lugar, e assim até o fim da minha vida. Né? E uma agendinha puxada, né, amor? Como é, padre, essa agenda louca do senhor assim? Olha, Para vocês terem uma ideia, nós estamos numa segunda-feira gravando Sim. com o padre. São 10 para as 10 da noite. A gente tem mais 5 minutos, porque ele tem outro compromisso. Outro compromisso. exato. Daqui a pouco eu tenho que dar uma carona para um amigo que eu tinha prometido, né? E ainda vou para a Unesp fazer uma unção dos enfermos. Aí depois vou para casa e tentar descansar um pouco, né? Não, a agenda é bem apertada. Até o padre Gustavo disse para mim assim, dá uma diminuída nas coisas aí. Olha, a expressão. O sujo falando do mal lavado. O padre Gustavo com a agenda doida falando pro outro consertar a gente. Bom, eu tomo banho. Quem é o sujo e mal lavado, você decide. Isso, Gustavo, resolva com você. A gente te ama, padre. Beijo, obrigada. Mas é uma loucura, de fato. Mas precisa, acho que assim, eu cheguei na Sagrado Coração de Jesus, ali na matriz, falando da matriz, claro, não estou falando da Santo Expedito, da São Cristóvão, da Divino Pai Eterno, da matriz. Tinha missa ali, toda quarta, 3 da tarde, todo sábado, 6h30, todo domingo, às 8, 9h30 e às 19h. Então, na matriz, 5 missas semanais. E hoje nós estamos nessa fase de criação da nova paróquia. O padre João Vitor é o meu vigário paroquial e ele é pró-pároco. Então, digamos assim, estamos preparando ele para se tornar pároco da nova paróquia, que nasce da Sagrado. Sim.
E saiu a data, inclusive, Dom Maurício notificou hoje. Ai, que legal. Então já temos data, em primeira mão aqui, né? A paróquia será criada no dia 18 de outubro, dia de São Lucas, que é o copadroeiro. Exato. Então saiu hoje, nem sei se eu deveria publicar, mas enfim, né? Já está aí. Desculpa, Dom Maurício. E eu vou fazer uma missa lá, anunciar a comunidade e tudo mais. Um motivo de alegria, né? Sim, Essa paróquia que está para nascer aí há 11 anos de gestação. Então agora ela vem, Nossa, ela que vem, bênção, gente. ela vem à luz, né? E como dizia, nessa divisão territorial eu fiquei com a Sagrado Coração de Jesus e o Padre João Vitor ficará com a Divino Pai Eterno, a São Cristóvão e a Santo Expedito, para que ele tenha um território amplo de um futuro crescimento também, pensando nisso. E hoje, na Sagrada, nós temos de 5, fomos para 18 missas semanais. 18. Nossa. Então temos missa, por exemplo, segunda-feira tem 2 missas lá. Na terça, aí na terça é o dia que tem menos missa, tem uma. Aí na quarta tem 3, na quinta 2, na sexta 3, no sábado são 3 e assim, né? Ai, que Então bênção. tá lotada de missas, atendimentos. E é isso, a gente está atendendo o povo, né? Está atendendo o povo, celebro também na Unesp 2 vezes por semana, talvez agora 3, ao 12h40, de segunda, quinta e sexta. E a gente está organizando tudo isso e atendendo, né? E Então, fora o a gente- atendimento de unção dos enfermos, de... Na Unesp celebra a missa todo dia, né? Mas daí eu celebro de segunda e sexta, talvez eu assuma as quintas também, porque o Frei está indo embora, o Frei Sebastião. Então talvez eu assuma o lugar dele para que não fique sem missa lá. Ah, legal. Se nenhum padre assumir, claro, mas se ninguém assumir, eu vou assumir esse horário também. E depois unção dos enfermos, atendimento de confissões, bênção de casas, bênção de comércio, gravação de vídeos e etc. Então é uma loucura. Mas a gente vê, eu vejo um lado muito positivo esse aumento de missas. Aqui na nossa paróquia também não tinha todos os dias, mas não tinha de segunda. O padre Gustavo colocou as missas de segunda também. E a gente vê que os fiéis eles procuram as missas. Procuram. Eu celebrei agora a missa lá, agora à noite, devia ter mais ou menos umas 120 pessoas. Olha que Por uma segunda noite é muita Sim, gente. muita gente. Né? Então tem que celebrar. Né? A gente vê que é difícil a agenda e tudo mais, mas é muito gratificante ver os fiéis indo às missas. A gente conversa com muitos amigos que fazem as missas diárias, né? As comunhões diárias. Sim. Comunhões diárias. E a gente fica muito feliz por isso, porque é o amor de Deus que está se propagando cada vez mais. Né? Exato. E o catolicismo se fortalecendo, Sim. né? A gente vem aí numa vertente, né, até de divulgação maior, né? Novos meios de comunicação. E isso mostra, né, que não é apesar de ser a mais antiga, né? Não é uma igreja que não se renova. Exato, ela é muito atual. Ela é muito atual e isso é uma bênção. Porque ela é verdadeiramente de Deus e movida pelo Espírito Santo. Né? Amém. Então, Amém. ela vai ser sempre atual. Sempre. É muito bom. Padre, chegou a hora da gente judiar um pouco do senhor, por quê? Porque como o senhor está com o horário apertado, né? Agora a gente faz questão de fazer umas perguntas para deixar o senhor mais apertado ainda. Meu Deus. Mas não é nada que vai comprometê-lo, respeitando o TDAH. Mas a primeira coisa que vier à sua mente. Tá bem. Combinado? McDonald's. Tá. Não. Ele tá com fome, coitado. Me convida, né? Ele leva junto, é uma boa. Vamos lá. Não pode ser McDonald's. Uma palavra que define a sua missão hoje. Trabalho. Muito trabalho. Qual foi a primeira reação ao saber que o senhor foi o mais votado na enquete? Preocupação. Tô na boca do povo. O lado positivo, graças a Deus. Agenda doida ou coração doido por Deus? Coração doido por Deus. Amém. Uma alegria em ser pároco. Cuidar e dar a vida pelas pessoas. Ai, que bênção. Em Jesus, sempre. Amém. Amém. Um desafio em assumir a paróquia recentemente. Mostrar que o coração está aberto. Amém, que lindo, que bonito. Qual a música te leva direto para Deus? Meu Deus, eu tenho uma em especial no momento que é Elevador, né? Que vai contar ali de Santa Teresinha. Eu acho que assim, aquela poesia dela, né? Um elevador que me leva até ele é muito simples e muito verdadeira. Ai, que lindo. O elevador. Bom, um santo que é a inspiração da sua caminhada. São João Bosco. São João Sem dúvidas. Eu tenho um de 1,30 m que ele fica fiscalizando o meu trabalho todo dia, assim. Que ótimo.
Esses dias uma mulher foi lá e falou assim, padre, ele tá olhando pra mim. Não, Aí eu falei, vai pro CAPS. Você sabe que o nosso conselho administrativo da paróquia, que o CAP, a gente chama ele de CAPS carinhosamente. É o Conrado, chama de CAPS carinhosamente. A gente ama vocês, pessoal, tá? Tamo junto. O momento mais inesperado do seu sacerdócio até agora. Meu Deus. Algo que você fala, meu Deus, não acredito nisso. Que isso aconteceu comigo. Eu acho que talvez voar de helicóptero com a imagem Nossa Senhora Aparecida e o urubu bater na hélice e a gente quase cair. Você tá de brincadeira? Foi assim. Onde isso? Laranjal, eu, biruta da cabeça, falei assim, nós vamos trazer a imagem de Aparecida e fazer um auê aqui na cidade. Fui pra Aparecida. Só de chegar o helicóptero já é uma... Briguei com os padres de Aparecida, subi naquele presbitério e falei, Dom Orlando vai dar na minha mão essa imagem. Pois ele deu na minha mão, que a imagem, né? Foi um tropé. O padre Richard tá na Guadalupe, ele era seminarista. Ele, padre, o senhor é louco. Eu falei, sou. Pegamos a imagem e fomos para Laranjal. Aí ficamos na cabeça do prefeito. Não, o senhor tem que conseguir um helicóptero. Tem que... Não conseguiu helicóptero. De última hora, falou assim, se o senhor não conseguir, a gente vai falar pro povo que o senhor não conseguiu helicóptero. Tirou do bolso. Deu do bolso. Aí tivemos um helicóptero. Aí o helicóptero subindo e a gente conversando, né? Primeira coisa, eu não sabia que aquele fone de ouvido com microfone, todo mundo ouvia. Aí eu fiquei falando pro padre Richard, seminarista, né? Eu acho que eles não sabem pra onde tá indo. Esse helicóptero tá perdido. Será que tá torto isso aqui? Não sei o que lá. E todo mundo ouvindo, né? Aí o doutor Alcides, que era o prefeito, falou assim, a gente tá ouvindo aqui, viu, padre? Bom, aí o doutor Alcides perguntou pro piloto, qual que é o perigo de um helicóptero quando... Ele fala bem calmo, qual é o perigo de um helicóptero assim, quando tá voando, é um instrumento seguro? Aí o piloto falou assim, às vezes o perigo é quando uma ave, um urubu, alguma coisa bate na hélice, mas isso é raro acontecer. Na hora, pum! O helicóptero assim, bum! Aí eu falei, minha Nossa Senhora. Já começou a puxar um terço na hora ali. Meu Deus do céu! Então, qual a probabilidade disso Foi uma coisa assim que assustou. Até eu, só de saber a história. O que mais te emociona quando o senhor celebra a missa? Saber que, apesar da minha pequenez, o Senhor Todo-Poderoso se faz presente pelas minhas mãos. Nossa, que coisa mais linda. E se o senhor tivesse que resumir sua vocação em uma frase, qual seria? Dar a vida. Só isso. Ai, que lindo! Padre, foi uma bênção tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela disponibilidade, mesmo sabendo da sua agenda corrida. A gente pede sempre que o convidado faça uma oração, então se o senhor puder fazer uma oração, a gente agradece. Não levanta não, tá? Levantadinho, porque... A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, nós te agradecemos imensamente pelo dom da vida. Se estamos aqui é porque o Senhor nos ama e nos dá a graça de o buscarmos com o nosso trabalho, a nossa entrega, e cada um na sua vocação matrimonial, sacerdotal, leiga, consagrada, que possamos amar cada vez mais a Ti, a Tua Igreja e a Tua Mãe, a Virgem Santíssima, e que por Sua intercessão possa vir sobre nós, sobre as famílias que estão aos nossos cuidados e sobre todos aqueles que amamos, a Tua bênção, trazendo paz, saúde, esperança, perseverança e consolação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigado. Foi um tempo curtíssimo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um novo convite para você. Pelo que a gente percebeu aqui, tem muita história para tirar dele. Padre, a gente tem que fazer uma roda de conversa com os padres. Eu tô olhando naquela câmera, essa tá gravando o episódio inteiro. Uma roda de conversa com os padres, porque se pegar as histórias do off, do Padre Vitor, do Padre Gustavo, do Padre Átila, que eles foram contando depois, porque a gente fez com o Padre João Vitor, nós conversamos aqui e tudo mais, aí depois nós saímos para jantar. Na hora da mesa a gente vai ter que gravar, porque saiu outro podcast. Saiu outro episódio, a gente mas morreu eu falei, para que a gente vai chamar você de novo. Então, se juntar o Padre Gustavo, o Padre João Vitor, eu, e se chamar o Padre Richard, dá uma roda de samba.
Ai, meu Deus do céu. A gente precisa fazer isso. Uma ideia aqui. Vamos fazer um podcast pagode. Pagode. Vamos fazer um pagode. Padre, a gente também faz uma pergunta e oferece um presente. A gente fala R$2 ou um presente misterioso, mas nós esquecemos R$2, então o senhor vai ficar só com um presente misterioso. Muito bem. Um carinho pro senhor. Obrigado. Tá? E eu abro ele aqui? Se o senhor quiser. Vamos lá. Os outros convidados, nos perdoem. Nós esquecemos de entregar os presentes. É que eu sou melhor, só pra eles chegarão até vocês, é um compromisso firmado, tá bom? É só uma lembrança para lembrar da gente. Que chique. Acredito que o senhor tome café. Muito. Então, quando o seu santo estiver lá fiscalizando você vai estar tomando café na nossa caneca. Muito bonito. Obrigado, de coração. É de coração. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Pelo seu sim pra gente. É uma alegria. Nós já temos uma fita para amarrar as velas de São Brás. Meu Deus do céu, mas o doido das velas, a gente pode chamar. Convidado especial, o doido das velas, desde a infância. E você que tem nos acompanhado também, muito obrigada por estar conosco, por fortalecer essa nossa caminhada. É muito importante, né, ter o feedback de vocês e tem sido maravilhoso acompanhar tudo que está acontecendo por aqui, né, amor? Sim, com certeza. Aqui tem mais um testemunho de como Deus agiu na vida do Padre Átila, essa pessoa fantástica. A gente conhece, eu conhecia particularmente só de falar, fomos já a missas do Padre Átila. Em uma celebração a gente foi do Padre? Fomos só? Foi uma só. Nós fomos em uma celebração do Padre Átila, mas eu acompanho o Padre Átila nas redes sociais e conhecer um pouquinho mais dessa história, para mim foi engrandecedor. E a gente traz assim pessoas como o Padre Átila, o Padre Gustavo, o João Vitor, todas as pessoas que passaram aqui para você conhecer um pouco mais dessas pessoas e saber como Deus agiu na vida das pessoas. Esse é o nosso intuito do podcast, é que você mostrar para vocês que estão aí do outro lado, às vezes até mesmo que duvida do amor de Deus, é mostrar o quanto Deus age na vida dessas pessoas, o quanto Deus agiu nas nossas vidas, Deus agiu na vida continua agindo nas nossas vidas, continua agindo na vida do Padre Átila, e assim que isso perpetue e que a gente consiga trazer para vocês assim, pessoas que cada vez mais dê o seu testemunho. Padre, muito obrigado, de coração. Eu tenho certeza que a gente vai falar novamente, que o senhor tem muita história para passar para a gente, mas muito obrigado pelo seu sim, pelo seu tempo precioso com a gente aqui. Eu que agradeço imensamente o convite, o carinho, foi muito bom estar aqui com vocês. E assim, né, só para fazer o merchan, né, Claro. bem para Sagrado, esse coração aberto a você e sua família, né? Então, se você é de Botucatu, não é que você tem que sair da menina, né? Mas quem ainda está decidindo para onde vai, a Sagrada Coração de Jesus está de coração aberto para acolher todo mundo. E obrigado pelo carinho. Nós agradecemos. Siga o Padre Átila nas redes sociais, @PE_Átila com TH. Átila com TH. Coloca lá, Padre Átila com TH. A gente vai deixar colocar na embaixo, legenda, a gente mas vai pôr aqui na legenda. Mas venha com a gente. Tá E bom? você que ainda tem alguma dúvida, né, do quanto Deus pode agir em sua vida, não tenha mais dúvidas. A todo tempo, no ordinário, Ele está te mostrando que Ele é o Deus do extraordinário. E a gente costuma terminar, Padre, eu vou falar de repente, daí todo mundo fala Deus age junto. Tá bem. Tá bom? O junto não fala, é só... Não, Deus age só. Deus age junto, né? E depois desse episódio tão alegre, a gente quer que você sinta também esse amor na sua casa. Então fique esperto, porque de repente Deus age. Muito bom! Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei. Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos, o elevador que me fará subir até os céus. São os teus braços, ó Jesus.